é que a gente sabe que a régua aqui é alta. Então, antes de mais nada, eu quero reconhecer e parabenizar cada um de vocês, porque eu sou empresário assim como vocês, há 16 anos. Eu comecei empreendendo dentro da casa dos meus pais, falido, endividado, sem conhecimento, sem vontade, enfim. Mas eu recebi algumas instruções muito poderosas que me fizeram quebrar só 3 vezes nesse meio do caminho e construir um negócio muito interessante. Eu sei como é desafiador ficar 3 dias fora da nossa operação. É 10% do nosso tempo, do mês. Porque a gente sai do emprego, né? A gente deixa de ser CLT, porque a gente cai na pegadinha de ser empresário, que é falar o quê? Não, agora eu sou dono da minha agenda. Quem mais que caiu nessa pegadinha aí? Que agora não tem mais hora para entrar e nem para sair. Ninguém avisa, né? Então, me ajuda a parabenizar aí. Vocês bateram palma aqui, mas dá uma salva de palmas pro seu colega do lado aqui. Olha para ele, olha nos olhos dele e fala assim, cara, parabéns aí. A gente estava conversando ali, né, com alguns. Eu estava conversando com alguns aqui no coffee. O pessoal falou assim, cara, a gente não percebe, né? Porque a gente entra num piloto automático. Com quem foi que a gente estava falando ali, né? Cara, a gente entra num piloto automático e quando a gente vê, a gente senta aqui nessa sala, começa a fazer essas ferramentas e a gente fala, caraca, meu, tô achando que eu tô fazendo certo. Alguém falou assim comigo. E na verdade tem um monte de coisa que a minha empresa foi inflando, foi crescendo, mas foi crescendo meio que nas coxas, na força do ódio, a gente fala, né? Você vai crescendo pela necessidade, e aí, às vezes, a gente esquece de parar para aprender sobre o nosso negócio, aprender sobre como ser empresário. E a minha função aqui é contribuir um pouco com vocês sobre alguns comportamentos, porque eu vim de uma família que meu pai era empreendedor, meu pai era empresário, ele tinha um comércio, só que, assim, a gente não era multimilionário, era lá em Pindamonhangaba. Todo mundo lembra quando falava no Raul Gil lá, o Raul Gil falava às criancinhas, fala Pindamonhangaba, lembrou? Morei lá, do 0 aos 6 anos aproximadamente, 7 anos de idade. Meu pai tinha uma vida financeiramente falando muito, muito boa. Assim, não era multimilionário, mas vamos dizer, classe média alta. Casa boa, com piscina, casa cheia de amigos, churrasco com picanha, refrigerante para criançada, 2 carros na garagem bons. E aí, escola particular, tudo do bom e do melhor. Até que, de repente, eles quebraram. A gente perdeu tudo. E aí eu fui morar de favor na casa do meu tio, nós, né? Dormíamos na cama, a minha mãe com a minha avó na cama e no colchão do lado, no colchão no chão, eu, meu pai e meu irmão. A gente dormia no colchão ali. E o meu tio, ele trabalhava no presídio, ali em Tremembé. E ele tinha o direito de um benefício do governo, que era uma casa razoável, uma casa dentro do presídio. Então a gente morou por 1 ano e meio dentro do presídio. Além de coach, eu morei no presídio. Se um dia vocês precisarem do celular, eu sei como é que é o esquema. Sacanagem. Não foi tão do lado de dentro do presídio assim, mas era a mesma portaria que entrava as pessoas para visitar os presos, era o condomínio de casas ali. E foi uma fase muito complicada, porque graças a Deus a gente não passou necessidade, mas a gente perdeu aquele conforto, aquele luxo que a gente tinha. E eu cresci com um monte de medos, um monte de travas, um monte de amarras que foram me fazendo ser um funcionário e eu tinha medo de arriscar, medo de me atrever, medo de ser mais ousado. Eu sabia que eu tinha muito potencial, e aí quando eu trabalhava numa empresa, eu estava fazendo faculdade de engenharia, me enfiaram na área de vendas, e aí eu falei, cara, agora eu preciso aprender alguma coisa. Eu vou terminar a engenharia, vou ser engenheiro e o que mais? Eu queria ser palestrante, eu não sabia que existia um negócio por trás desse negócio de palestrante. Eu queria ser palestrante e eu não entendia o que eu tinha que fazer. E aí foi quando eu caí de paraquedas, assim, na primeira certificação em coaching. Tava falido ainda, porque apesar de trabalhar com vendas de porta em porta, naquela época eu rodei em 8 meses, eu rodei quase 100 cidades ao redor do Brasil. Minas Gerais, rodei pra caramba. Enfim, só com o meu carro, acho que eu rodei ali com 21 anos de idade, eu rodei, sei lá, acho que uns 60 mil quilômetros em 8 meses. E ali naquela empresa eu não tinha muitas técnicas, mas as poucas técnicas que eu tinha de vendas, que eu fui fazendo cursos e aprendendo, eu consegui me destacar. E logo no terceiro mês eu já virei o melhor vendedor da fábrica. Tem dentistas aqui hoje? Dentistas? Alguém que clínica? Alguém que era clínica, mas é médica, né? Que alguém falou? É. Clínica médica. Eu atendia clínica odontológica e dentistas viajando o Brasil inteiro de porta em porta. Eu vendia aquele laser que faz clareamento. Então eu cursava engenharia, não sabia nada sobre dente, nada sobre laser, mas aprendi a vender e virei o melhor vendedor da fábrica. Em 3 meses eu já estava treinando o segundo colocado da equipe, treinando o time, todos os vendedores novos que entravam, na verdade, eu que treinava. E no quinto mês eu já estava tirando
18 salários mínimos, com 22 anos de idade. Aí imagina, volta o tempo aí, alguns meses, volta lá para os seus 22 anos de idade. Imagina você com 22 anos de idade, viajando o Brasil inteiro, ganhando 18 salários mínimos. Na época, o salário mínimo era R$ 500. Dava R$ 9.000. Às vezes, um mês ruim meu, eu tirava R$ 4.000. 3.900. Pior mês. Mês médio, 4.800, 6 nessa faixa. E o mês top, 7.900, 9, essa faixa assim. Quantos de vocês seriam felizes? 22 anos de idade, morando com os pais, viajando o Brasil inteiro, ganhando 18 salários mínimos. Levanta a mão, quem seria feliz aqui? Seriam felizes, sim. Na teoria era para ser feliz. Só que na prática, eu vivia ansioso, estressado, nervoso, irritado. Chegava em casa, brigava com os meus pais, era aquele filho revoltado. Bebia todos os dias, pesava quase 100 quilos. A minha vida emocional era um lixo, um cara extremamente ansioso, acelerado, sem foco nenhum, perdido, desorientado. Era da galera do fundão da faculdade, sentava lá no fundão. Eu era aquele cara assim, eu tinha tudo para dar errado. E o pior, apesar de tirar 18 salários mínimos, eu ainda estava com o nome sujo. Sujo não, protegido pelos sistemas de crédito. E aí eu falei, cara, não, alguma coisa está errada. Os meus amigos, cara, eu tinha o maior salário da turma. Nós éramos em quase 100 pessoas na engenharia. O segundo maior salário da sala era de um amigo que era supervisor na GM, que era R$ 4.500. Eu tirava 9. Meus amigos comprando carro, comprando apartamento, comprando terreno, comprando, construindo casas. E eu, falido, endividado, ganhando o dobro do maior salário da turma, morando com os meus pais, aquilo ali para mim não fazia sentido. E aí foi quando eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu decidi realmente entrar nessa área de coaching, fiz a minha primeira certificação internacional, e aí de lá para cá, só para dar um resumo, eu fiz aproximadamente 100 certificações na área como aluno e 350 como instrutor, como Master Coach. Então, assim, talvez seja por isso que o Melk fala que eu sou um dos coaches aí que ele acaba admirando e respeitando, porque eu realmente, quando eu retomei os meus negócios, a gente começou em Taubaté, pequeno, depois fomos para o melhor bairro da cidade, a empresa bateu o primeiro milhão, tinha 24 para 25 anos de idade, 4 anos de negócio só. Depois a gente expandiu para o Rio de Janeiro, Campinas, expandimos para o Acre, veio a pandemia, tínhamos 40 pessoas na equipe, fomos minguando, porque o nosso negócio era estritamente presencial, não fiz pressão para o online. Na pandemia, fui morar em condomínio, já morava no Rio de Janeiro, apartamento dos sonhos. Fui morar num condomínio em Taubaté e vi que o mercado de construção civil bombando. Quem aqui que é da construção civil? A galera da construção civil aí. Cara, meu sonho era entrar no mercado de construção civil, veio a pandemia, eu fui morar num condomínio, o meu negócio de eventos, que era lotação, foi o primeiro a travar e o último a voltar com a pandemia, que era aglomeração, o meu negócio. Eu falei, cara, acho que eu vou começar a construir. Comecei a construir casa particular para venda, antes mesmo de ter a minha imobiliária, que eu tenho hoje também lá em Catanduva, que é com a minha esposa e com o meu sogro. Na verdade, é da minha esposa, eu sou corretor lá só. E, e eu já vendi já os meus primeiros imóveis ali dentro de condomínios. Não era casa de luxo, igual condomínio aqui em Alphaville, mas era médio alto padrão. E aí o negócio, em 2022, depois mais para frente eu posso contar um pouquinho para vocês, eu tive uma situação, fiquei internado no hospital por 27 dias, tá tudo descrito nesse livro aqui, quase vim a óbito, a minha medula parou de produzir sangue em 2022 e eu quase morri. E ali depois, mais pro final aqui, eu conto para vocês o que rolou. Não, eu peguei Covid pela segunda vez, um mês depois, a medula parou de produzir sangue. Foi uma história bem complicada. Mas aí eu descrevo ali, no finalzinho eu falo um pouquinho mais sobre o livro para vocês. E aí, em 2024, retomei os negócios aqui em Alphaville, fiz um evento, o negócio bombou, porque a gente realmente chegou entregando muito e tinha realmente essa lacuna, esse gap no mercado que o Melk falou. Muita gente chegava aqui, ficava contando história, falando, eu tenho, não sei o quê, eu faço, aconteça. Eu cheguei aqui e comecei a entregar muita coisa, entregar muita ferramenta, assim como o Melk faz, por isso que eu admiro, realmente respeito a metodologia aqui do EVR, a metodologia aqui da consultoria Pro, do Melk. E aí eu falei assim, cara, quero andar com esse cara. Né? Eu já estava aqui fazendo eventos aqui embaixo, foi quando esse espaço, esse andar todo aqui, o cara estava fechando. E aí eu subi e falei, cara, vou pegar esse negócio aqui. Era, na época, eu retomando os negócios, a minha saúde ainda estava razoavelmente já retomada, né? Isso foi no meio do ano passado. E, e aí, quando o cara fechou aqui, eu falei, meu, e agora? Arrisco, dou mais um passo, pego mais um negócio, porque eu tava só eu e mais dois na equipe, na retomada do time. Eu falei, cara, já tive espaço, 330 metros no Rio de Janeiro, já tive já 480 metros em Taubaté, já tive já, sei lá, a casa do Rio de Janeiro, a casa de Campinas era... Tem gente de Campinas aqui?
Não, ali no Parque Taquaral, não sei quem conhece, era uma das maiores casas do bairro ali, que era o escritório nosso, uma big de uma mansão que era o nosso escritório. Eu falei, cara, não sei se eu tô afim de pegar tanto espaço físico com pouca gente, eu não vou dar conta, sabe? Não tava nessa pegada de expandir negócios. E aí acabou que eu me posicionei, entrei aqui para esse espaço, peguei. Parceiros que estavam comigo, os dois saíram. Graças a Deus aí a gente já estava com 90 mentorados já dentro do nosso grupo. Vieram 12 aqui, me ajudaram pra caramba. O Edson e a Anne são da equipe do Mel, que hoje estavam comigo aqui também. A gente reergueu esse espaço aqui e estar posicionado me fez estar em evidência, ficar em evidência e atrair um cara do calibre do Melk. Então, talvez aqui já fique uma primeira lição para vocês, aqui na minha apresentação, na minha palestra. Fala todo mundo assim: estar posicionado muda o jogo. A gente estava conversando aqui na hora do coffee, alguns amigos ali, a gente falou assim, pô, o cara fala sobre empresa, mas o cara, ele quebra um CNPJ, ele abre um CNPJ no nome do filho para poder tentar se reerguer, para depois sair daquela dívida daquele CNPJ. Eu falei, cara, as pessoas não se antecipam, porque ao invés de o cara abrir uma outra empresa, na verdade eu estou naquela fase que, graças a Deus, eu tenho que fazer uma lista para lembrar quantos negócios que eu estou abrindo, porque esse ano realmente as coisas foram bem aceleradas aqui. Mas esse espaço de eventos foi mais um negócio que eu acabei assumindo. Mais um CNPJ que a gente acabou abrindo para poder fazer uma escala lateral. Porque às vezes a gente chega no nosso modelo de negócio, a gente quer fazer mais lucro dentro da empresa, e o que você precisa fazer é abrir um braço lateral e entregar um outro tipo de produto, um outro tipo de serviço para os mesmos clientes. Porque você já sabe, você já tem confiança, já tem lastro. Muitos de vocês aqui, quer ver, ó, fazer uma enquete rápida. Levanta as mãos assim em números. Quantos anos você tem de empresa? Levanta aí. Quem tem mais de 10, você tem que piscar assim, né? Olha lá. Olha lá, beleza. Aí, ó. Mais ou menos. Levanta aí. Olha lá. Beleza. Então, assim, a gente, quando passa do sétimo ano de empresa, vamos dizer. Diminui só um pouquinho o agudo, Luiz, que ele tá dando uma microfoniazinha aqui. Tá? Por favor. Quando a gente passa do sétimo ano de empresa, as estatísticas do Sebrae apontam que 98% das empresas vão quebrar entre o sétimo e o 12º ano. Então, quando eu comecei a empreender e eu ouvi essa notícia, eu lembro que eu estava numa certificação com executivos de alto calibre. Eu era o cara mais quebrado da turma. Eu chegava de ônibus no evento e os caras chegando de Jaguar, de Lamborghini, de Porsche, de Audi, Mercedes, sei lá o que. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo no meio desse monte de empresário? Estava fazendo o curso com um cheque emprestado de um amigo. Obrigado. Estava fazendo aquele curso com cheque emprestado de um amigo. Falei, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu estava fazendo o quê? Eu estava me posicionando. Eu estava num lugar que eu queria crescer. Eu estava andando com pessoas num calibre, num patamar mais elevado, ou pessoas que poderiam me ensinar coisas que eu não saberia chegar ali sozinho num tanto curto espaço de tempo. E foram esses momentos de atrevimento que foram me fazendo crescer. E aí acabou que o Mel, que como eu contei rapidamente aqui na minha apresentação, né, ele foi apresentado para a gente aqui pelo Cláudio, pelo Fly aqui, que é um dos nossos sócios também, parceiros aqui da parte técnica do espaço. E ele falou, cara, tem um amigo que está procurando um espaço, um escritório. Eu falei, meu, tem um escritório pequeno aqui atrás do meu escritório. Aí ele pegou ali, depois a gente limpou um depósito, fez um outro escritório. Eu falei, Mel, que seu time está crescendo, cara, fica aqui com o espaço maior de escritório e eu venho para o outro escritório menor. Seu time está deslanchando, seu time está voando. Eu não tô nessa pegada agora, tô cuidando da minha saúde ainda, meu negócio, ele inflou muito rápido, então eu preciso dar uma segurada. E aí, também tô com uma filha pequena, enfim, tô no meu momento de vida. E aí, eu tenho aprendido muito com o Melk aqui dentro e eu tenho certeza que vocês vão aprender ainda mais entre amanhã e sábado aqui, tá bom? Então, realmente peguem essas ferramentas quando vocês saírem daqui, implementem no negócio de vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados. Nesse meio do caminho, como eu falei, foram muitas certificações. Então, se vocês quiserem, no final, posso abrir para algumas perguntas, tá bom? Porque eu comecei atendendo pessoas, e eu já atendi empresários na minha carreira, individualmente, em grupo ou dentro das minhas certificações, empresários que já chegaram devendo 2,5 milhões de reais, até empresários que tinham 3 aviões construtores de prédio. E todos eles saíam satisfeitos porque a metodologia que eu aplico, ela trabalha na mudança de comportamento, na mudança de hábitos. Fala todo mundo, mudança de comportamento. Não adianta nada o Melk entregar esse ouro para vocês aqui nesse evento. Aliás, essa turma aqui, foi 100% convidados. Vocês são como convidados aqui, sim ou não? Sim. Vocês foram selecionados para estar aqui, mas quando o Melk começou esse evento aqui o ano passado, os empresários, assim como vocês, pagavam 7, 10 mil reais para poder estar aqui. Era 7 mil ingressos para uma pessoa ou 10 para vir 2 sócios. Tá?
E aí eu ainda falei para ele, falei, cara, continua nesse movimento porque tá maravilhoso. Só que depois ele começou a perceber que o melhor marketing que existe é o boca a boca, é a indicação. Hoje, ele com o Geraldo Rufino aqui dentro ainda também nesse evento, acaba que traz pessoas realmente extremamente selecionadas, assim como você. Eu tô falando isso porque às vezes, tá? Esse networking que você tem aqui dentro, esse acesso que você tem aqui, só por você estar aqui fazendo parte do EVR, fazendo parte aqui do movimento do Melk, talvez só por uma informação que você pega, pode mudar o seu jogo. Um parceiro que você conecta aqui dentro, às vezes, pode fazer você abrir um outro negócio. Pode fazer você atender um cliente seu de uma forma muito mais excelente, às vezes entregar para o seu cliente uma solução que você não estava imaginando que você poderia entregar, tá bom? Então, andar com as pessoas que têm soluções que você não está pensando, alguém falou sobre pensar fora da caixa, a gente conversava no coffee também ali com alguns aqui, o pessoal falou assim, cara, eu tenho um desafio de fazer o meu colaborador, a minha equipe, pensar fora da caixa. E o Melk, ele é muito bom em ensinar isso, ele faz isso com a gente aqui com as ferramentas, e não adianta nada você chegar com essas ferramentas aqui na segunda-feira que vem e não mudar o seu comportamento. E essa é a minha expertise, em fazer as pessoas entrarem em ação. São duas palavras que eu aprendi, me fizeram literalmente sair do buraco financeiro e construir uma empresa ali, alguns negócios hoje que fizeram hoje eu estar aqui como sócio desse cara aí, ter outros N sócios também para fazer mais negócios. E aí o que eu preparo aqui, tá? Depois no final eu posso abrir para qualquer outro tipo de pergunta sobre inteligência emocional, sobre mudança de hábitos, comportamentos, beleza? Mas a palestra que eu preparo para nós aqui, empresários, foi a palestra que mudou o meu negócio. E por que essa ferramenta ela é muito poderosa? Porque é uma ferramenta de coaching financeiro, que é uma parte do meu método de coaching financeiro, que é o método Cash. É um método registrado, patenteado, é minha marca. O livro dele acabou, a gente está reimprimindo a outra edição. Mas ele é um programa de 2 dias de coaching financeiro, e eu literalmente foi nesse evento que eu conheci e atendi esse cara que era construtor de prédio e tinha 3 aviões. E quando eu apliquei essa ferramenta, só para vocês terem noção, era a primeira turma de coaching financeiro que eu estava entregando lá em Taubaté, tá? E aí o cara estava na plateia, como aluno. E depois que eu comecei a explicar o treinamento, que a gente foi se conhecendo, aí eu descobri que o cara construía prédio. A minha empresa tinha acabado de fazer o primeiro milhão, cara. Eu era um bebezinho. Eu tinha, sei lá, 5 funcionários. E o cara tinha 3 aviões. Quando eu apliquei essa ferramenta, o cara ficou indignado. Na época, o nosso escritório era aquelas cadeiras universitárias de bracinho. Ele dava soco assim no bracinho e falou: cara, o ano passado eu paguei R$ 18.000 para um coach financeiro. Eu viajava uma vez por mês para ir lá ver o cara. Por que o cara não me ensinou isso em um ano? Aí ele fez a ferramenta e com essa ferramenta, vocês vão ver o tamanho do rombo que você pode fechar na sua empresa. Tá? Porque é um detalhe que às vezes vai acontecendo no dia a dia, é um detalhe que vai passando despercebido, porque a gente não aprende a ter esse comportamento, tá? Então eu vou na prática aqui para não ficar enchendo linguiça. Fala todo mundo, cash. Porque no fundo, o empresário ele quer uma palavra. A gente acorda de manhã, rala pra caramba. O Thales Gomes ele fala, jornada 6 por 1. Qual que é a jornada do empresário, cara? 29 por 1? Entendeu? Ou 30 por 0, né? Às vezes está no churrasco na sua casa, está falando de negócio, está falando de boleto para pagar. É assim ou só comigo? Então a gente acaba entrando nessa rotina e a gente esquece de curtir a vida. E o método Cash ele é um método completo e eu vou passar para vocês a técnica prática, tá bom? A técnica prática. Anota ou fala em voz alta. Fala, o primeiro passo do método Cash fala cortar. E quando eu falo cortar, eu estou falando de cortar gastos excessivos ou desnecessários. Tá? Fala gastos excessivos ou desnecessários. Eu não estou falando de gastos que você vai investir, por exemplo, em anúncio. Eu não estou falando de gastos em você investir em educação para o seu time. Eu não estou falando de gastos você investir em tecnologia. Isso é investimento, isso dá retorno. Beleza? Essa ferramenta a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho. Depois, o empresário, às vezes, ele esquece de dar esse segundo passo aqui, ó. Fala todo mundo com força. Fala, alavancar. Muitos de vocês não aprenderam a investir o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro multiplicar. Infelizmente,
O nosso país, nós não tivemos na infância educação financeira. Nós não tivemos. Eu não tive, você não teve, seus filhos agora, a escola colocou. Mas a educação financeira da escola é a seguinte: você investe, põe no porquinho, guarda o ano inteiro para chegar no final do ano você fazer o quê? Quebra o porquinho e gasta. Isso não é educação financeira, tá bom? Isso definitivamente não é educação financeira, mas é o que estão implantando na cabeça das crianças nas escolas, tá? Enfim, o terceiro passo do método Cash que eu falo é o sonhar. Fala, sonhar. E aqui que tá o grande pulo do gato. Aqui que você, empresário, esqueceu, cara. Era só para acordar, galera. O Mel que me dá a palestra no final do dia, irmão. Eu tenho que usar as minhas técnicas de coach para acordar. Cara, é aqui que tá o grande pulo do gato. Cutuca o amiguinho do lado para acordar ele e fala assim, cara, esse é o pulo do gato. Vocês acham que o Mel que foi recentemente para Paris, por quê? Porque ele entendeu que o combustível do ser humano é realizar sonhos, cara. Não é acordar e trabalhar para pagar boleto e pagar funcionário. A verdade é que a maioria de vocês aqui acaba entrando nesse fluxo, nesse ritmo, e vocês esquecem, às vezes, de curtir a sua vida e de realizar os seus sonhos. Para e pensa aí, quando foi a última vez que você tirou 20 dias de férias direto? O lance é que quando eu comecei a empreender, eu escutei um grande CEO falando isso. E aí eu falei, eu nunca vou deixar isso acontecer. Antes de dar a pandemia, eu entrei em férias em dezembro. Eu tirei alguns dias, sei lá, uns 15 dias de férias. Aí em janeiro, a empresa funcionando, tudo certinho, eu gostei da coisa, porque é gostoso tirar férias. Aí eu fui e tirei férias de novo. Aí eu viajei mais 20 dias em janeiro. E aí em fevereiro eu voltei, quando deu dia 18, eu falei, cara, eu acho que eu vou tirar férias. E aí eu tirei férias de novo, e eu peguei mais 20 dias. E aí foi uma viagem muito, assim, fora da curva. Fiquei 20 dias nos Estados Unidos, cheguei em Chicago, fui para Los Angeles, Califórnia, peguei um Mustangão conversível, subi para Las Vegas eu fui para o Grand Canyon. Eu fiz aquela, não foi um mochilão, porque foi um mochilão de respeito, um mochilão de respeito, sabe? Enfim, depois ainda devolvi o carro, voltei para Las Vegas, voltei para Los Angeles, deixei lá o carro, peguei um outro voo, fui para Manhattan, passei mais uma semana em Manhattan, enfim. E o que acontece é que às vezes você esquece que é isso que te dá gás. É isso que te dá ânimo, é isso que te dá energia. Fala todo mundo, energia. Parece às vezes bobeira, mas chegar no final do dia assim com a energia mais alta é uma coisa muito rara. E quando você começa a escolher, criar, cuidar da sua energia, do seu foco, você começa a construir maiores e melhores resultados. E o que que drena a energia do empresário? Fala para mim. O que drena a energia do empresário? Que faz você chegar à noite e não dormir. Estresse. Por que o empresário normalmente estressa? Por falta de dinheiro. Funcionário chato que você não consegue demitir porque você é dependente dele. Porque ele é aquela peça que ele é ruim, mas se ele sair fica pior. O que mais que estressa o empresário? Fala para mim. Eu sei, eu quero ouvir de vocês. Cliente ruim, cliente caloteiro. O que mais? O que te estressa? Hã? Multifunções. Então você acaba tentando fazer aquela economia burra. Não, não vou contratar funcionário. Aí você paga pouco, contrata funcionário ruim. O Mel que tem, ele falou isso já hoje aqui? Paga pouco, funcionário ruim. Funcionário ruim, pouco resultado. Pouco resultado, empresário pobre estressado, acorda no dia seguinte, pé da vida, estressado, xinga o funcionário ruim. O que acontece com a performance do funcionário ruim? Piora. Então é o ciclo da morte. Hã? É o ciclo da morte. E aí você não consegue nem ter força para demitir esse cara, porque no final das contas você trabalha final de semana para conseguir dar conta de pagar o salário dele e aí fica todo estressado, à toa. Então fala pro coleguinha do lado, fala assim, empresário, dá um tapinha no ombro dele e fala assim, empresário, fala, empresário, a vida não é só pagar boleto. Cara, é desafiador você quebrar, mas é um padrão de comportamento, beleza? É um padrão de comportamento. E aí, por último e não menos importante, fala aí com força, fala habituar. E esse é o quarto passo do método Cash, que é o maior desafio do ser humano. E foi exatamente aqui que eu me especializei.
Porque quando eu percebi que o maior desafio do ser humano era criar um hábito, eu falei, cara, eu vou ficar bom nisso. Porque eu tinha esse desafio. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a mudar a minha vida. E aí eu comecei a gerar melhores resultados. E aí ficava muito mais fácil eu chegar com o meu cliente e falar para ele o que ele tinha que fazer, ou fazer perguntas até fazer com que ele perceba que aquilo que ele estava fazendo estava errado. E acabou que eu fiquei muito bom nisso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês essa técnica de coaching financeiro para fazer você mudar esse hábito, porque é um hábito que você tem provavelmente. E aí, galera, não acreditem no que eu vou mostrar aqui. Aplica, beleza? Duvida do que eu estou falando aqui. Testa, beleza? Testa. Testa 30 dias isso aqui. Testa, tá bom? Só 30 dias. Você vai ver que você nunca mais vai querer voltar atrás. A técnica é a seguinte. Imagina a sua vida financeira como se fosse uma caixa d'água. Consegue imaginar? Sim ou não? Sim ou não? Sim, beleza. Então, todos os meses entra água na sua caixa d'água. E todos os meses você paga seus boletos. Ou seja, sai água da caixa d'água. Então você vai lá, aluguel ou parcela da sua casa, o aluguel ou parcela da sua empresa, do seu escritório, funcionário, condomínio, IPTU, parcela do carro ou do consórcio, financiamento, sei lá do que, escola das crianças, plano de saúde, combustível, tudo isso são torneiras que você tem ali. Então a sua empresa ela deposita água nessa caixa d'água e você abre as torneiras e você paga as coisas que precisam ser pagas. Fala todo mundo assim, o problema não está nas torneiras. O problema nunca vai estar numa compra que você vai fazer, por exemplo, você vai trocar de carro. Eu vou gastar 200 pau para pegar um outro carro. Beleza. Aí você chega lá e pega a torneira e fala assim, 200 pau, é esse aqui. O primeiro que você vê, você chega e abre a torneira e vai e compra. É assim? Não. Então o problema nunca está na decisão de uma compra cara. Já reparou nisso? A compra cara, quando você vai comprar uma casa, você chega, visita a primeira casa, quanto é? 7 milhões, uma casinha barata aqui na frente é 7 pau. Aí você visita primeiro e fala, vou comprar, vou levar, tá aqui, nota o Pix. Qual o Pix? Pá, é assim? Então você não escoa a caixa d'água da sua vida assim. Você não chega, gostei desse apartamento, quanto que é? 1.200.000, tá bom, vou levar. Então você não abre a torneira sem pensar. Agora tem uma armadilha aqui. E esse é o pulo do gato. O pulo do gato é que o problema da sua caixa d'água financeira não são as torneiras, mas são os pequenos furinhos da caixa d'água. E eu vou provar para vocês. Isso aqui eu aprendi no meu primeiro ano de negócio. Então eu vou dar para vocês o exemplo real lá do comecinho da minha carreira. Eu era pequenininho. O meu escritório tinha um custo fixo. Meu primeiro custo fixo lá era R$ 1.150. Tá bom? Era um escritório que era uma sobreloja no centro de Taubaté, um escritório pequeno. 3 salas e uma sala para um treinamento, sei lá. Cabia umas 20 pessoas, assim, mais ou menos. E aí, a ferramenta que eu fiz foi a seguinte: era para tirar o meu padrão, os meus hábitos de furinhos na caixa d'água. E o que eram os meus hábitos? Todos os dias, eu tomava um suco de laranja. Na época era R$ 4,50. Aqui na Lavira é 27 pau. E todos os dias, na hora de pagar a conta, eu comia esse docinho que foi criado por um cara que vai daqui direto para o céu. Quanto é que dá essa conta aqui, senhores empresários? R$ 5. R$ 5 vai mudar o jogo do seu negócio? Sim ou não? Não, porra, R$ 5 vai mudar o jogo do seu negócio, aí vocês me quebram, hein, meu? Aí o negócio tá ruim. R$ 5 não vai mudar. Só que presta atenção. Isso aqui foi em 2011 que eu aprendi. Eu trabalhava de segunda a sábado. Vamos tirar o sábado, que às vezes eu não trabalhava, de segunda a sexta. Quanto é que dá isso aqui por semana? Eu pergunto, vocês respondem em voz alta. R$ 5 vezes 5, quanto dá? R$ 25. Obrigado. Quantas semanas em média nós temos no mês? Alguns têm 5, mas vamos trabalhar com 4. R$ 100 por mês. Quantos meses nós temos no ano? 12. Então eu gastava R$ 1.200 de suco e paçoquinha no ano. Ou seja, o meu custo fixo da empresa era R$ 1.150 na época. Era eu e um sócio que tinha o mesmo hábito. Quando nós fizemos essa técnica, só com isso aqui, nós tínhamos o custo da empresa pago em novembro e dezembro. Se a gente só tirasse o suco na hora do almoço, que já fica mais saudável, você emagrece ainda. Se tirasse o docinho,
de 50 centavos, nós percebemos que juntos nós trabalharíamos de janeiro a outubro, e novembro e dezembro os custos estavam pagos. Era lucro integral. O nosso custo, que é a educação, era apostila e acabou. Entendeu? Era apostila. Só o nosso custo, o maior custo do prestador de serviço é o nosso tempo, é o nosso estoque. Quantos aqui vendem produto físico? Produto físico. Levanta a mão bem alto para eu ver. Beleza, obrigado. Quantos aqui vendem serviço? Vendem tempo. Legal, tempo, serviço. Quantos aqui não vão levantar a mão independente da pergunta que eu faça? Obrigado, obrigado. É boa a sinceridade. Só que quando eu fiz essa ferramenta aqui lá com meu amigo, com o Anderson, que era o consultor de prédio, o cara quase caiu da cadeira. Porque os furinhos da caixa d'água dele, só da casa dele, dava R$ 8.700 por mês. Em 2014. Ele falou, cara, eu mudei de casa, essa casa não precisa de 2 jardineiros. Cara, eu não preciso de 3 meninos na faxina. E ele começou a tirar. Pá, funcionário não sei do que, gasto não sei das quantas, não sei do que, não sei do... E ele nem colocou, depois ele falou, eu ainda pago 3 hangares, porque eu tenho 3 aviões e eu não tenho sócio. O avião era para ele voar sozinho, que ele gostava de voar. Ele falou, cara, eu vou usar as palavras dele, tá bom? Me perdoa a expressão. Ele falou, cara, eu só tenho uma bunda. Por que eu tenho que ter 3 aviões sozinho? Eu não consigo voar nos 3 ao mesmo tempo. E aí eu fiz uma pergunta de coach para ele. Eu falei, legal, e o que você vai fazer? Ele falou, cara, vou arrumar um sócio para cada avião, põe o cara para pagar o hangar, eu já saio de 7,5 pau de gasto. E eu vou pegar esse dinheiro e vou investir para fazer mais prédio. Só isso eu não estou falando dos furinhos dos 8.700. Eu estou falando dos hangares fora os 8.700 de furinho. Um outro cara, ele ganhava R$ 40.000 por mês, ele era um cargo duplo diamante da Rinodê. Quem lembra aí da Rinodê? Quem lembra, eu já ouviu falar. A empresa bombou, estourou. O cara tirava 40 pau por mês. Saiu da comunidade, estava morando na Barra da Tijuca. Outro também, que caiu da cadeira, ficou revoltado. Um amigo meu, virou um amigo meu hoje, o Sérgio Peroso. Ele permite que a gente fale o nome dele. E ele falou assim, caraca, eu devia ter feito esse curso antes, cara. Sou duplo diamante há 1 ano, cadê minha viagem internacional? O que é isso aqui? Ele gastava por mês 800 pau de cinema com as filhas dele. Porque ele ia todo domingo. Só que ele tinha um cinema na casa dele, cara. Igual o cinema. Quem foi na casa do Mel que almoçar lá hoje? Quem foi lá hoje almoçar? Igual o cinema que tem aqui na casa do Mel, que ele tem um cinema ali, né? Ele falou, cara, eu tenho um cinema na minha casa e eu pago o Cinemark, tipo, toda semana, gasto 800 pau por mês, que dá quase 10 pau, cara. Quase R$ 10.000 de cinema. Sendo que eu tenho um cinema em casa. Eu não uso. E aí ele começou... O que é o lance do cortar? Ele começou a mudar os comportar. Ele falou, Lucas, eu não cortei o hábito do cinema, porque era um momento meu, da minha esposa e minhas filhas. Só que a gente começou a ir na quarta-feira à noite, que pagava meia, não comíamos mais pipoca e o pacote de refrigerante para a gente não engordar, e a gente assistia no domingo também o cinema na nossa casa. Então o lance aqui não é você ligar a chave na muquiranagem e parar de viver. Muito pelo contrário. É parar de pensar no prazer imediato e começar a pensar no longo. O lance é que a gente, empresário, a gente começou a empreender, eu não sei você, tá bom? Não sei como começou a sua empresa, mas eu comecei falido, beleza? Talvez você começou com pulmão financeiro. Na verdade, na minha primeira certificação em coaching empresarial, o empresário lá, o treinador, virou e falou o seguinte. Ele falou assim, ele falou, se você não tem 18 meses de fluxo de caixa da sua empresa, prepare-se para quebrar. Aí quando deu o primeiro intervalo, ele falou assim, Luiz, dá um pouquinho de ganho, tira o agudo e aumenta o ganho, que daí fica bom. Obrigado. Quando deu o primeiro intervalo, aumenta o ganho. Aí, valeu. Quando deu o primeiro intervalo, eu levantei a mão. Aí eu falei, professor, o senhor falou que quem não tem 18 meses prepara para quebrar. Eu não tenho nem o cheque para pagar a próxima parcela do seu curso. Tinham 180 empresários, montaram na grana na sala. Eu era literalmente o mais quebrado ali, 22 anos de idade. Eu falei, se o senhor não me ensinar a ganhar dinheiro, o cheque o mês que vem vai bater sem fundo. Foi esse o comportamento dos outros empresários na turma. 180 caras deram risada. E aí eu falei, me ensina, o que eu tenho que fazer? Era um palco desse tamanho assim, ele chegou na beirada, eu estava mais ou menos numa fileira aqui assim, ele olhou para mim e falou, então você vai ter que trabalhar 10 vezes mais que os demais. Próxima pergunta. Acabou a minha resposta. Ali valeu o curso para mim. Eu falei, entendi. Eu peguei a apostila, fiz um asterisco assim,
Escrevi lá em cima, trabalhar 10x. Trabalhar, tá? Não coloquei trabalhar, não. Acabou. E ali eu entendi que o empresário vida real é esse mesmo. O empresário vida real é aquele que faz o negócio acontecer, que faz o negócio até dar certo. Eu sei que às vezes você pensa em desistir, ou só eu, já aconteceu com mais alguém aqui? Aqui a gente está no ambiente de empresários. Só para saber, levanta a mão, quem que já pensou em desistir uma vez? Igual, igual os anos de empresa, você... não é assim? Só que essa é a realidade, cara. Então aproveitem tanto amanhã quanto sábado, esses momentos, se vocês quiserem se permitir nos próximos eventos aqui também do Melk, do nosso espaço aqui, aproveitem esse ambiente, esse momento, para vocês esvaziarem essa carga emocional que o empresário leva sozinho. O Melk falou hoje aqui na parte da manhã, eu estava atendendo alguns clientes aqui, eu não vi, mas ele falou daquela carga que o empresário às vezes arrasta, solitário, ele comentou, normalmente ele fala, não precisa ser mais solitário, cara. Não precisa. Ou você abre os seus problemas com o seu funcionário. Você faz isso, cara, está errado. Você abrir os seus problemas com seus filhos, você está errado. Não adianta. Ou você abre os seus problemas para os seus fornecedores. Não abre. Você abre para os seus clientes seus problemas? Não abre. Então, que hora que você para resolver os seus problemas? É nesse momento aqui que a gente está afiando o machado. Alguém falou isso aí também no intervalo comigo ali. Então, imagina aqui então o seguinte, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Fala aí, quais furinhos da caixa d'água, da sua caixa d'água pessoal, esquece sua empresa por alguns instantes, o Mel que falou isso. Fala todo mundo assim, CPF forte, não, fala com força, CPF forte, CNPJ forte. Cara, CPF fraco, CNPJ, se o seu CPF está sem energia, o seu CNPJ está sem energia. Eu aprendi com alguns empresários e hoje eu tenho acesso a caras que faturam 250, 350 milhões. Eu liguei para um amigo agora para falar com ele sobre uma oportunidade de investimento. Ele falou, cara, vamos falar depois aí que tá tarde aqui, que eu tô aqui em Genebra. Ele estava no Japão esses dias. Estava aqui no espaço outro dia, entrou um cara, ele fatura também aí 50 milhões ano. Ele entrou aqui no espaço, ele falou assim, Lucas, você sabe que você tem um espaço de 9 dígitos, né? Eu não sabia, até ele falar. Eu não sabia que esse espaço de evento dava para eu fazer 100 milhões de reais aqui, ano. Eu não tinha essa percepção. Só que se eu não estivesse aqui, se eu não tivesse peitado esse custo operacional gigantesco aqui, esse cara não tinha pisado aqui. Porque eu conheci ele na padaria, é um cara famoso. Daqui a pouquinho eu vou até fazer um convite para vocês, ele vai estar aqui no espaço também, não no EVR, mas eu vou fazer um convite para vocês, o Mel que liberou. Mas eu conheci esse cara na padaria, que minha esposa reconheceu ele, conversei com o cara, sentei com ele. Na semana seguinte ele veio aqui, o cara tem agenda lotada, a gente ficou 3 horas conversando. O que ele precisa eu faço muito bem e o que eu preciso ele faz muito bem. E o cara tá querendo virar sócio agora do espaço. Isso porque ele tem um espaço aqui no 18 do Forte. Ele também tem um andar ali. Só que o andar dele tá metade alugado. Então ele tá precisando de uma sala como essa aqui, por exemplo. Fez o evento dele aqui esse final de semana. Então, eu falei sobre posicionamento, falei sobre os gastos excessivos e desnecessários. E aí eu quero que você pense e fala para mim. Que pequenos custos, não vamos fazer conta que não, senão vocês vão cair da cadeira, igual o meu amigo. Mas fala os pequenos furinhos das caixas d'água da sua vida, do seu CPF. Só pra gente fazer uma lista rápida aqui, vai. 1 minuto, bate bola, fala aí. Hã? Restaurante, beleza. Às vezes você mora perto de casa, eu, graças a Deus, eu moro aqui atrás aqui. Dá pra ver aqui. O Mel que mora ali no Alpha Plus, eu tô morando aqui. Agora eu tô vendo uma casa no 2. Minha mulher, eu falei que queria morar, eu não queria porque a casa era grande. Aí agora ela fez o treinamento com a gente aqui de vendas, o método PQV. Aí agora ela falou, não, ao invés de ela mandar para minha casa para alugar, ela mandou para comprar. Eu falei, mas calma aí, semana passada você não queria ir. Eu só queria alugar uma casa aqui, agora você já manda para comprar. Isso, fala todo mundo, fala, mudança de mentalidade. A pessoa que está do seu lado, ela empurra você para cima ou empurra você para baixo? Você é que tipo de pessoa? Você empurra seus sócios ou a sua equipe para cima ou você empurra eles para baixo? Pensa nisso. Vamos lá. Restaurante. Às vezes você não mora tão perto assim. Restaurante. Cafezinho.
Que mais? Fala aí, furinhos. Cara, refrigerante, irmão. Docinho. iFood. Não, iFood você pode comprar. O meu cunhado trabalha lá. Mas não é entregador, não. Ele é. Ô, deixa eu falar, posso dar uma porrada em vários empresários aqui? Tá online, é ruim que tá online, ele não gosta de falar. Cara, o cara é CLT e já tem mais de 1 milhão acumulado investido. Tem empresário que eu conheço com 15 anos de empresa que o cara não tem 500 conto guardado, velho. Que merda de empresa é essa? Até hoje, você não tinha culpa. Porque você não tinha acesso, talvez, à educação financeira. Nunca ninguém chegou e teve a ousadia de falar isso pra você. Mas você tem uma empresa com mais de 10 anos, você não tem 500 conto na conta, cara, alguma coisa está errada. Se o seu patrimônio é menos do que 2 milhões, alguma coisa está errada. Vou falar um negócio para vocês. Posso bater a real, empresário, vida real? Há 10, 15 anos atrás, R$ 1 milhão era dinheiro, gente. R$ 1 milhão comprava uma casa da hora, um carro da hora, fazia umas 2 viagens internacionais, sobrava um pouco, você ainda aplicava e ainda trocava o seu guarda-roupa e comprava um relógio. E uma bolsa para sua esposa. Hoje, com 1 milhão, você não pega um terreno aqui, cara. Dependendo da bolsa. Então, assim, alguma coisa está errada. Tem gente que é CLT, cara. Não tá longe, não. Irmão da minha mulher. CLT, tá bom? Trabalha ali no iFood. Então, assim, como que é? Excesso de banana. E joga fora. Pronto, excesso de banana. Pronto, compra excessiva ou desnecessária. Ou, se você comprar a banana aqui no San Marché, mano, a banana no San Marché aqui é 20 pau o quilo. Parece bobeira, cara. Mas é um furinho na caixa d'água. Comprar comida, encher e jogar fora é desperdício. É desperdício. Já tava, ele tava querendo. Libertei, mais um libertado, em nome de Jesus, amém. Quinta-feira da libertação com Pai Labastier. Ai, ai. Que mais? Excesso de banana, essa foi a primeira. Cara, e a lista aqui é extensa. Shopee, beleza? Shopee. Tá bom, vai. Vamos bater nos rapazes aí, nos Shopinho. Já que vocês falaram do Shopee delas, falem vocês, garotas, do mulherada aí, do Shopinho deles também. Corte de cabelo toda semana. A mulher corta a cada 3 meses. Também cada tacada que ela vai lá, 4 dígitos. O que que ela faz lá, irmão? É um spa esse negócio? Não, mas Não, a minha é assim todo dia, minha irmã. A minha, olha isso aqui nem precisava investir mais dinheiro nesse negócio, foi pronta na planta esse trem aqui. Então, caraca, tem shampoo, aquele shampoo importado. Não, mas isso aqui não é excessivo ou desnecessário. Não, isso aqui. Não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui. Não, um shampoo de R$ 500 é higiene pessoal, galera. É higiene pessoal. Vocês estão entendendo? Fala todo mundo assim, isso aqui, se vocês não leram, leiam, tá bom? Não é papinho de coach, não. Sabe onde que está escrito isso aqui? No livro Sonhos Grandes, do Jorge Paulo Lema, Beto Sicupira e Marcel Teles. Para quem não lembra, eu vou lembrar. Eles só são donos do 3G Capital, os 3 dos 4 homens mais ricos do Brasil há décadas. Agora talvez está em quinto, sexto, alguns ali, que muda um pouquinho o ranking. Donos do grupo AB Embev, donos do Burger King, lojas americanas, B2W, Submarino, Condimentos Renz e N outras empresas aí, ex-fundadores do Banco Economia, né? Não lembro o nome do banco. Enfim. Então, assim, o que eles falavam? Sabe o que eles diziam dentro da cultura empresarial deles? Eles falavam assim: se você quer ser um empresário e fazer uma empresa de bilhão, e eu ainda não estou jogando esse jogo, mas a minha mente já está, desde 2011 lá, o que eles falam é o seguinte: se você quer construir uma empresa de bilhão, você precisa tomar 1 bilhão de decisões de R$ 1. Você não vai construir uma empresa de bilhão tomando 2 decisões de meio bilhão. Você tem que implantar uma cultura na sua empresa e fazer cada pessoa da sua equipe tomar uma decisão de R$ 1 todos os dias. Porque 1 bilhão para dentro, 1 bilhão de decisões que traz R$ 1 para dentro da sua empresa, você constrói uma empresa multibilionária. E quando eu entendi essa informação, quando eu li esse livro lá em 2011, eu comecei a dar valor para as coisas pequenas. Aliás, quem é da construção civil hoje já tem parede pronta, mas antigamente não, era tijolo por
E é isso que é o empresário vida real, cara. O único problema dessa ferramenta aqui é que às vezes você vai perceber que só com ela já dá para vocês pagarem aí, quem quiser depois entrar na consultoria Pro do Melk, que eu acho que ele vai fazer um convite para vocês aí amanhã, provavelmente. Tem já algumas pessoas aí que fazem parte do conselho, enfim. Eu sei que é um programa que ele faz ali que realmente eu falo para ele o tempo inteiro. Eu falo, cara, está barato, porque ele está vendendo muito. Está vendendo demais. Eu falei, aumenta o preço. Está barato. Você está vendendo, entregando muito, cobrando pouco. Só que tudo bem, para ele é um outro negócio. O mercado de educação para ele hoje é um outro negócio, é um negócio novo. Então, para ele acaba que é um dinheiro novo. Para o momento de empresa dele, tá bom. Tá? Então, esse negócio de você trabalhar 10x, ele funciona até a página 2. Depois, você que é empresário, você tem que aprender a ter pessoas do seu lado que vão fazer você subir para um outro patamar. Aqui, o Mel que falou provavelmente de você contratar pessoas e contratar parceiros e treinar pessoas e treinar parceiros. E um dos negócios, por exemplo, que é possível você fazer, eu não sei se você já viu isso dentro do seu negócio, mas pode servir para alguém aqui. Às vezes você é prestador de serviço, por exemplo. Teve uma cliente minha que ela veio para um evento e ela falou, Lucas, eu tenho uma clínica e eu não consigo passar dos 50 mil de faturamento. 9 anos de clínica, o que que eu faço? E toda clínica, área estética ou área de prestação de serviço, não importa a área, tem um câncer. Logo que você abre esse CNPJ, além do sócio, que é o Lula, que é o nosso parceiro e sócio aí que já come uma fatia, você tem um câncer. Qual que é o câncer do prestador de serviço? Vamos ver se todo mundo identifica aí. Qual que é o maior gap do prestador de serviço? Você contrata uma pessoa, treina a pessoa, capacita a pessoa, ela atende os seus clientes e ela sai e leva os seus clientes embora. Então você perde o melhor funcionário e ainda perde uma parte da carteira de clientes. E eu falei isso para ela, falei, na sua clínica é isso, ela é especialista em harmonização de glúteo. Ela vende bumbum, tá bom? E aí ela vai lá, ela falou o quê? Eu treino as meninas ficam boas, elas começam a fazer o procedimento estético, aí ela pega as meninas e ela falou, é isso, em 9 anos é isso que eu passo. Aí eu falei para ela, falei, para de contratar. Às vezes o seu negócio, a virada de chave do seu negócio vai ser fechar o funil de RH, que é um funil, e vai ser abrir um funil de vendas. E foi quando eu falei para ela, eu falei, agora você já tem 9 anos de experiência, comece a vender um curso. Ela tem uma clínica em São Paulo há 9 anos. Eu falei, venda um curso de capacitação para as biomédicas e de como fazer as biomédicas faturarem 50 mil por mês, porque você já sabe fazer isso, não sabe? Ela falou, sei. Só que eu não sei sair desse lugar. Eu falei, é assim que você vai sair. Abra um novo CNPJ, aproveite que a empresa está saudável. Abra um novo negócio, imprimam dinheiro novo. Se você não tiver essa mentalidade de criar dinheiro novo, você não vai crescer no mercado nos dias atuais. O novo mercado está falando muito mais sobre você abrir vertentes laterais do que, às vezes, só você querer crescer ou inflar a sua empresa. Não estou falando que talvez sua empresa tenha margem para crescer, mas alguns, às vezes, já bateram num platô. E se você não fizer urgente uma reinvenção no seu modelo de negócio, você está prestes a quebrar. Hoje, você abre a internet, você abre o celular, tem um menino de 24 anos no TikTok fazendo 1 milhão mês. Tem um menino, uma menina de 27 anos com um celular, 2 funcionárias e um monte de inteligência artificial fazendo 1,5 milhão mês. Uma operação ridícula, gastando 100 mil de tráfego na internet, com um monte de patrocinador, vendendo um negócio, às vezes, que é um negócio raso, um conteúdo raso. Tô falando besteira, galera? Então, cuidado. Se vocês, nós, empresários tradicionais, empresários vida real, se a gente não virar a chave, cara, eu tinha 3 escritórios. Aqui esse andar são 660 metros. Eu tinha um andar no Rio, eram 330 metros. Só de aluguel a gente gastava mais de 1 milhão. Contando Rio, Taubaté e Campinas, era uma grana assustadora. Eu nunca aluguei meus auditórios. Eu fazia 1 ou 2 eventos no sábado e domingo e eu ficava com o auditório parado 28 dias, cara. 24 dias. Quando eu voltei com os meus eventos aqui em Alphaville, o meu custo fixo para fazer um evento era 17 conto. Um evento de sexta, sábado e domingo, eu gastei quase 20 conto. Quando eu vim para cá, eu começo o mês na casa dos 6 dígitos. Para ligar a luz aqui, aliás, sem ligar o ar-condicionado. É 100 conto. Só que eu estou posicionado
E aí eu criei o quê? Um outro caixa eletrônico para imprimir dinheiro. Porque agora, ao invés de apenas usar para mim, eu capilarizo esse negócio. Então eu zero o custo da minha empresa, que eu já ia alugar um espaço de evento de alguém, sim ou não? Ao invés de alugar o espaço de alguém, eu minimizo o custo daqui, ou pago parte do custo daqui, e agora eu vendo espaço. E eu monetizo uma coisa que era um custo meu. Isso aqui eu aprendi com nada mais, nada menos do que o escritor do livro Segredos da Mente Milionária, que é uma técnica que vocês empresários deveriam aprender. Ela chama-se, fala todo mundo, custo. Se vocês aprenderem, conseguirem implantar isso aqui no negócio de vocês, cara, vocês mudam o jogo do negócio de vocês. Anota e presta muita atenção nisso. Custo marginal, fala custo marginal de zero. O que é o custo marginal de zero? Você vai pegar o seu maior custo e você vai fazer com que isso vire uma prestadora de serviço para você. Quem que fez isso aqui no Brasil há mais de 20 anos atrás? Vamos ver se vocês lembram. Está num livro também, é um livro de um empresário do que foi só o cara mais rico do Brasil. Não fui eu que inventei isso aqui, beleza? Quem aqui que ouviu falar no Ike Batista? Quem que leu o livro do Ike Batista, o X da questão? Tá lá, a empresa Visão 360, ele entrou na Petrobras por um braço. E aí ele tinha que ensinar o cara da manutenção a prestar serviço para ele dentro dos moldes da Petrobras. Aí ele começou a ensinar o cara, ele falou, cara, o cara não sabe fazer, eu sei. Porque ele estava dentro da operação da Petrobras. Aí ele falou, deixa eu abrir uma outra empresa que vai prestar serviço para mim, e essa empresa vai prestar serviço de manutenção a preço de custo, eu ganho margem de lucro, porque quando eu baixo o custo, é dinheiro na hora. Custo é dinheiro na hora. Você fecha os furinhos da caixa d'água da sua empresa, chega segunda-feira e passa isso aqui para os seus funcionários, do furinho da caixa d'água. Faz com eles isso aqui. Ó, conheci um coach doido, o cara era doido. Aí o cara, pode falar, joga a culpa nas minhas costas. E o cara falou que um suco de laranja de 4,50 ele comia uma paçoquinha, não sei o quê. Olha quanto é que dá isso aqui. É um salário mínimo, hoje 1.600 conto, salário mínimo. Então assim, você faz a continha pro cara e fala, então assim, não venha me pedir aumento, você que não sabe gerenciar o seu dinheiro. Quando vocês organizarem a vida financeira de vocês, mostra para mim que vocês estão evoluindo como pessoa, que eu te dou um aumento, eu te dou um bônus. O cara vai dar pulo dessa altura. Para de encher o seu saco pedindo aumento, falando que ele está ganhando pouco. Aí vocês, beleza, ele vai levar isso para a vida dele, sim ou sim? Porque é interessante ele ver dinheiro no final do mês, sim ou sim? E aí você fala, agora galera, isso aqui é um barco. Se vocês furarem o barco, eu quebro, todo mundo perde emprego. Nós somos um time, vamos andar junto? A partir de hoje tem meta. Tem meta. Quem trouxer redução de custo para a empresa, no primeiro mês, se você reduzir R$ 500, eu vou te dar 250 de bônus. O cara reduziu R$ 500 para você. Te deu 250 limpo. Tá bom? Você dá 250 para ele um mês. O que esse cara vai fazer no mês seguinte? Ele vai ficar com mais performance, ele vai ficar feliz. E aí você faz o quê? Eu já fiz isso na empresa, tá bom? Inclusive a gente podia fazer um negócio desse aqui, hein, Luiz? Já tá na hora, já que esse negócio está crescendo demais, tá cheio de furo nessa caixa d'água aqui. Apesar de que eu fico na gestão, então esses últimos 2 meses eu baixei o custo, os 2 últimos meses aqui. Eu pego para fechar furo na caixa d'água. Quando eu vou atender um cliente, a primeira coisa que eu faço, cara, eu entro na empresa do cara e começo a fechar furo da caixa d'água. É dinheiro na conta, dinheiro imediato. Depois eu vou para o passo 2 do método cash, que é a alavancagem. Por isso que ele fala aqui, o Mel que fala aqui na consultoria Pro, progresso, recursos e organização, e ordem. E às vezes a ordem vem primeiro. Às vezes seu financeiro está bagunçado, às vezes tem um furinho na caixa d'água que você não está vendo. É uma assinatura de uma Netflix que você não está assistindo. Às vezes é uma assinatura dentro de um fornecedor que você está pagando todo mês na recorrência ali na empresa, você não está usando, está subutilizando. Ou então usa, ou então você faz. Ou corta, ou fecha o furo na caixa d'água. Pessoal, tá fazendo sentido isso aqui que eu estou falando? Ou tô viajando? Para quem que tá fazendo sentido, tá virando alguma chave? Só para saber. Sim? Beleza. Posso continuar? Tá interessante? Sim? Beleza. Então, quando eu entendi esse jogo aqui, cara, de mirar esse custo marginal de zero, você começa a fechar um custo da empresa e fazer um outro negócio. Metodologia Ike Batista, o X da questão. Pensa aí, qual que é, por exemplo, eu atendi uma vez uma empresa que ela era uma transportadora. O que é o maior gasto? Tem transportadora hoje aqui? Na outra turma tinha. Curta distância é mão de obra, em longo prazo é o diesel.
Aí eu atendi uma moça, 30 anos, 1 milhão mês, a transportadora dela. Aí eu falei, qual que é o seu gargalo? Qual que é o seu rombo financeiro aqui? Onde é que sai o seu maior custo? Eu já sabia, mas eu tinha que perguntar para ver se ela sabia. Ela, combustível. Eu falei, então, e o que que te impede, então, de abrir um posto de gasolina? O que que te impede, cara? Você gira 1 milhão mês, gasta 400, 300 de combustível, você não consegue uma grana no banco e abrir um posto de gasolina? Você não consegue chegar num posto de gasolina quebrado e fazer uma parceria com o cara e comprar a preço de custo? Você não consegue chegar num dono de posto e falar, meu irmão, quanto é que você quer para eu entrar de sócio aqui? Tanto. Então, ó, eu vou botar minha frota inteira aqui e eu vou entrar com tanto de grana de consumo. Você baixa o preço de custo na compra e eu viro seu sócio. Você começa a comprar a preço de custo. Ela, caraca, eu pensei que eu tinha que juntar dinheiro para ir lá e comprar e pensar no projeto até eu ter a grana para abrir um posto de gasolina. Você, como dono de posto de gasolina, você ia gostar de ganhar um cliente de 300 conto por mês? Porra. Só que você fica tão preso dentro do seu negócio que você esquece que sair da bolha, às vezes, furar a bolha e ir para uma parceria de negócios. Eu estou dando um exemplo. Agora pensa aqui nessa sala aqui. Gente, lá na casa do Melk, aqui no Coffee, aproveitem esse lugar. Aproveitem. Troquem ideias, fala sobre o seu negócio, fala sobre o seu negócio, fala sobre o que você precisa. Fala que tipo de parceiro você precisa. Às vezes tem um cara com terreno parado que pega plano e tem a galera cadê? O Thiago aqui da energia elétrica que o cara vai lá e monta uma usina lá pra vocês imprimir dinheiro, cara. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui, você tem um terreno e quem não tiver o dinheiro ainda tem alguém que arruma. O que que é o negócio de vocês? Olha lá, fazem investimento via consórcio. Aí você pega uma carta de crédito, faz uma alavancagem, dá lá, sei lá, 100 pau, pega uma carta de 200 e pouco, 300 e pouco. Vai lá, bota na usina, a própria usina pega o valor, paga a carta de crédito. Porque você aplicou 200, não aplicou 100 que você tinha. Então, tá aqui, ó, o negócio. É o que eu faço. É o que eu faço. Casa, eu tenho casa com sócio, cara. Eu casa que eu construí com sócio, tá bom? Eu tinha o terreno, tava parado, pagando lá o condomínio IPTU, tava investindo em outros lugares, dinheiro em criptomoeda, dinheiro aplicado em ações, dinheiro em investimentos. Não tava, na época a Selic não tava boa, igual tá hoje, agora tá mais um pouco em renda fixa, em cripto que eu tô fazendo. Cara, pandemia, pandemia, eu ia na obra uma vez no dia e eu acordava 9 horas da manhã e fazia 1.000, 2, 3 mil reais com o pé para cima na bolsa de valores, cara. Sem fazer alavancagem. Porque eu também fiz um curso de 10 dias de trading só com a Carol Pfeiffer, que é uma bilionária. Eu fui estudar com os caras. Eu não falo, não sou o carinha que fez um cursinho e leu um livrinho, entendeu? Fiz quase 100 certificações. Eu li sei lá quantos livros, que eu já perdi as contas. E eu não sou o cara de ler livro, eu sou o cara de aplicar o que está escrito no livro. Eu testo. Eu testo, eu meto o pé no rio, entendeu? Você tem que fazer isso. Tem que pegar essas ferramentas aqui e pôr lá na prática no seu negócio. A teoria é maravilhosa, é legal. Amola o machado, mas se você não bater na árvore, ela não cai sozinha, não. A apostila aí tem um grande defeito. Ela não tem perna e não tem boca. E não tem cérebro. Cara, a gente tá aqui com a inteligência artificial. Entrou um cara que vai estar no nosso evento aqui, inclusive. O cara, um outro programador com 20 anos de experiência mexendo em inteligência artificial. Um menino, 20 e poucos, 30 e poucos anos. Esse outro cara com 20 e poucos de programação. Ele falou, cara, eu tinha visto já suas coisas, eu achei que era top, mas isso aí que você falou é o top dos top dos top. O cara programou para mim, eu pego o meu WhatsApp, eu mando, agora eu tô programando. Eu tava na farmácia, eu tava programando um agente, velho. Eu tenho um CIO digital hoje, no meu WhatsApp, que o cara programou. Eu falo para ele, ó, você tem que fazer tal coisa, assim, assim, assado, para ali, para lá. Ele começa a mandar as mensagens, começa a falar as coisas, começa a organizar as informações. Nosso diretor financeiro aqui, o Dani, que vocês conheceram aqui, o Daniel e a Andréia, da minha equipe aqui. Eles foram meus sócios na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, quando a gente estava com 3 escritórios lá. Eu falo que eu tinha 3 porque era Taubaté, Rio e Campinas, né? Mas eles tinham na Tijuca e a gente estava abrindo outro em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E ele já tá, ele viu esse cara, sentou do lado no almoço ali. Quando ele voltou, ele começou a programar. Ele já começou a atualizar um sistema nosso financeiro, tudo com inteligência artificial, cara. O que a gente demorava 3 meses para fazer, você faz em menos de 3 horas hoje. É assustador. É assustador.
Então, se não hoje, quando que você vai começar realmente a investir nessa atualização tecnológica dos seus negócios, beleza? E aí você vai começando a zerar custos, porque quando você chega mais perto do seu custo marginal ou mais perto de zero, é lucro integral. Você já fatura, entende? Você já fatura. Isso é ordem, beleza? Então, o que mais que eu tenho aqui? Tem mais 2 minutos. Vou falar então um pouquinho aqui para finalizar. Gostaram, pessoal? Gostaram aqui dessa palestra? Sim, interessante. O Melk foi sincero quando ele falou que era um coach diferenciado ou foi meia boca esse é diferenciado, entendeu? Só que os caras ficam, ai, porque a minha Porsche, pô, enfia essa Porsche na sua garagem, irmão. Ninguém quer saber, vocês não querem saber da minha história não, velho. Quer saber do seu lucro. Seus funcionários pensam a mesma coisa. Eles não querem ouvir sua história triste. Eles querem saber do salário deles ali. Vocês têm que fazer eles performarem mais para poder aumentar o salário deles. Então, nesse minutinho final aqui, quero fazer 2 convites aqui para vocês. Quem quiser, esse aqui é o Instagram. Quem quiser me acompanhar aí, o Instagram é lucas.labastier. Nós temos ali também o Instagram da editora, do espaço aqui, que é Central Story Doing, da empresa que é a Sil Coaching, que é a minha empresa de treinamentos. Aqui, esse QR Code, eu vou dar um convite para vocês aqui, que eu já vou explicar já. Nesse livro eu conto a história do que eu passei ali no hospital. Aliás, deixa eu fazer o convite primeiro, para finalizar. Gostaram mesmo, galera? Sim ou não? Sim? Não, vamos lá, vamos levantar essa energia, porque o Melco me dá esse desafio de no primeiro dia para eu subir a energia. De verdade, tudo que vocês aprenderam aqui no dia de hoje, não a minha palestra só, mas desde a parte de cultura, o que mais vocês aprenderam? Fala aí, fala um pouquinho para eu ouvir. O que mais vocês aprenderam aí hoje? Qual que foi para você? Hã? Tampar o furo da caixa d'água. Durante o dia do evento inteiro hoje, olha aí para o seu material, qual que foi a virada de chave? Fala aí. Uma palavra, uma ferramenta que foi para você. Cultura, foi uma boa virada de chave. Legal. Quem mais? Compartilha comigo aqui. Quero ouvir vocês um pouquinho. O empresário tem que ser o apostador. A gente tem que pôr o dinheiro na mesa, senão ele não volta com o filho. O dinheiro ele tem que ir, tem que ter prazo para voltar e tem que procriar. Beleza? Tem que trazer filhote. O que mais? Hã? Ter um patrão dispensável. A sua empresa tem que funcionar melhor sem você do que com. Essa é a real. Aí você tem uma empresa de verdade, senão você é um empresidiário, você é um eu pregado. Beleza? É real isso. Tá? Eu lembro quando em 2018 eu fui fazer minha formação de paraquedismo. Eu abri a empresa em 2010. À noite, dentro de casa, eu abri meu CNPJ. Pá! Eu acordei desempregado e dormi empresário. Fiz o meu MEI. Aí em 2018 foi a primeira vez que eu me senti empresário. Meu pai tinha falecido em 12 de junho de 2018. Em novembro, eu estava fazendo minha certificação como paraquedista. Tenho 66 saltos como paraquedista. E eu, no meio da minha certificação, era uma quinta, sexta, sábado, domingo e novembro, era um feriado. Hã? Eu gosto. Eu sou um cara que eu gosto de viver intensamente. Eu gosto mesmo. Não, não. Não basta empreender. Tem que sair de um avião em movimento e entrar em 6 segundos a 200 quilômetros por hora em direção ao chão. E aí, eu estava lá, eu olhando para o céu, os paraquedas abrindo. E aí a minha empresa em Taubaté, no Rio, em Campinas, estava tendo treinamento com os meus instrutores. Ou seja, na segunda-feira eu ia voltar e teria mais dinheiro dentro da empresa do que a hora que eu saí para fazer um curso de, sei lá, 8, 10 mil reais na época. Então é assim que a gente tem que pensar em construir um negócio. Nosso negócio ele tem que ser como se fosse uma fazenda. A galera do agro já tem essa mentalidade. Você planta e volta depois para colher. Só que tem empresário que às vezes esquece de plantar, esquece de regar, esquece de tratar as ervas daninhas. Você tem que resolver os problemas ali. Ah, tá valendo, pessoal? Tá valendo a pena esse evento aqui? Sim ou sim? Sim. Amanhã pediram para eu lembrar às 8 horas da manhã. Que hora você tem que chegar aqui então? 7h59, meus irmãos, porque o 8 começa já um devocional com o André, que é um dos sócios do Melk também. É um cara sensacional. Enfim, eles têm algumas academias juntos, vários negócios, construtor, o cara é gigantesco também. E ele é pastor, então ele faz um devocional aqui. O evento, o treinamento começa às 9, tá bom? Mas o devocional, para quem quiser chegar, entregar a primeira parte do dia aí para Deus, é às 8. E aí, para finalizar, então, quem quiser, no dia 1, 2, 3 de março, agora no feriado sexta-feira que vem. Que dias? Maio. Maio, obrigado. Dia 1, 2, 3 de maio. Feriado agora. Quem não for viajar e quiser convidar algumas pessoas, eu vou entregar uma imersão aqui de 3 dias, tá bom? Essa imersão também já foi vendida no passado por 6 mil reais, tá?
Comenta lá na postagem. Tem a postagem já? Cadê o Jefferson? Tá fazendo ali? O Jefferson da nossa equipe aqui, que é meu head de marketing, meu futuro sócio, já já, ele vai fazer uma postagem aqui, tá? Tem os convidados aqui, só para vocês verem